Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa dedicado ao estudo da Palavra de Deus e ao ensino, não apenas do seu conteúdo, mas também de como aplicá-la em nossa vida. Muitas pessoas hoje cometem o mesmo erro, supervalorizando a tradição em detrimento da verdade revelada por Deus na sua Palavra. Talvez não seja bem assim como você pensa. Como é o seu conceito de certo e errado, hein? Será que seu comportamento é baseado exclusivamente naquilo que a Bíblia diz? Na igrejinha onde fui criado existia um livro azul. Quando você decidia se tornar discípulo de Jesus e membro da igreja, a igreja o presenteava com esse livro azul. Nele encontrávamos todos os certos e errados para serem seguidos por quem tinha decidido seguir a Jesus Cristo. Depois que cresci e comecei a estudar a Bíblia, fiquei surpreso ao descobrir que muita coisa daquele livro azul não estava na Bíblia. Alguns errados daquele livro azul realmente não estavam na Bíblia. Pergunte a você mesmo quanto do seu certo e errado, quantas decisões que você toma, principalmente no que se refere à sua vida na igreja, está baseado nas Escrituras e quanto está baseado em tradições e em costumes. É impressionante. Mas a maioria das pessoas acha que não é possível ter uma igreja ou um grupo de formação de uma igreja sem que haja um imóvel, sem que se tenha que construir um templo com torre, janelas altas e reuniões todos os domingos às 9 da manhã. Não há nada sobre isso nas Escrituras. Você pode fazer a mesma coisa a vida inteira, não porque a Bíblia orienta daquela maneira, mas porque sempre foi assim e se tornou uma tradição. Nesta discussão que Jesus teve com os líderes religiosos, ele disse: "Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, hein?" Devemos saber distinguir o que é conceito bíblico e o que é tradição. Vamos tomar como exemplo o que aconteceu na China. Por mais de 50 anos não foi permitida a entrada de missionários ali. Recentemente suas portas se abriram e descobrimos que há mais de 75 milhões de cristãos nas igrejas subterrâneas ou clandestinas da China. Essas igrejas não têm templos, nem janelas altas, nem torres. Também não fazem um monte de coisas da maneira como estamos acostumados a fazer. Mas a igreja que existe na China é muito forte. Isso prova que há certas coisas que fazemos na igreja que são bíblicas e outras que são apenas tradições. Podemos tirar mais uma lição desta discussão de Jesus com os escribas e fariseus registrada no capítulo 7 de Marcos. Nesse episódio, Jesus falou da importância do que é interior, o homem interior e não o exterior. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? O que sai do homem é que o torna impuro. Os ensinos de Jesus são sempre muito importantes e profundos. Muitas pessoas acreditam que os problemas da nossa sociedade são uma questão de educação, de reformulação. Limpar as favelas, mudar o ambiente do homem para que seus problemas sejam resolvidos. Jesus disse que não. A questão é o que está no interior do homem que o faz responder às influências externas da maneira como responde. Podemos afirmar que a pobreza leva à formação de gangues, mas a pobreza também produziu homens como o antigo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. A pobreza pode produzir um herói nacional ou um criminoso muito temido. A diferença está em como as pessoas respondem à pobreza. O problema não é a pobreza. Jesus ensinou sobre isso no final do Sermão da Montanha, quando nos falou sobre as tempestades da vida batendo sobre as duas casas. Uma das casas tinha um fundamento e a outra não. A casa que tinha fundamento representa o homem que ouve e obedece o ensino da palavra. A obediência ao ensino de Jesus é o fundamento que possibilita que a casa aguente firme as tempestades. Portanto, o fundamento da primeira casa descreve a maneira como o homem responde às tempestades da vida e a qualquer problema. O ambiente não é a questão. O problema é como o homem responde ao problema. Por que um responde de um jeito e o outro de outro? É isso que faz a diferença. Jesus nos ensinou muito quando explicou para os escribas e fariseus porque ele não passaria pela cerimônia de lavar as mãos antes do jantar. Anos atrás, 2 homens discutiam em Londres a questão do cristianismo e do comunismo.
O comunista apontou para um homem sentado na calçada e gritou: "O comunismo pode dar uma roupa nova para esse homem." O cristão apontou para o mesmo homem e disse: "O cristianismo pode colocar um novo homem dentro daquela roupa." Essa é a diferença e a verdade que Jesus estava ensinando no capítulo 7 de Marcos. Jesus estava ensinando que a solução que ele veio implantar vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Caminhando no estudo desses evangelhos, encontramos outro ensinamento importante de Jesus. Dessa vez o diálogo ocorreu entre Jesus, Pedro e os outros apóstolos. Um dia Jesus perguntou aos apóstolos: "Quem os outros dizem que o Filho do Homem é?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas." Então Jesus perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro diz: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Jesus então diz para Pedro: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." E Jesus acrescentou: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." Essa é uma passagem muito importante, antes de tudo porque é uma confissão de quem Jesus é. Em todo o Evangelho vemos que as pessoas perguntavam: "Quem é esse homem?" Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos perguntaram: "Quem é este homem?" Eles não perguntaram se Jesus era quem dizia ser. Dessa vez Jesus dirige a pergunta diretamente para os apóstolos: "Quem vocês dizem que eu sou, hein? Quem você diz que Jesus é?" Essa pergunta é muito importante. Pedro foi direto: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Poderíamos dizer que Jesus, em outras palavras, respondeu assim para Pedro: "Pedro, você não é muito esperto. Vou construir minha igreja sobre o fato de que um homem comum como você pode fazer uma declaração de fé tão extraordinária como essa." Uma vez, depois que acabei de pregar numa reunião para empresários, um homem recém-convertido com ar intrigado aproximou-se e disse: Dick, só pode ter sido o Espírito Santo porque você não é tão esperto assim, viu?" Na hora eu me espantei que um crente tão novo já tivesse um discernimento tão bom. Na minha opinião, foi isso que Jesus disse a Pedro: "Você não é tão esperto assim, mas vou edificar minha igreja sobre o fato de que um homem comum como você pode falar algo tão extraordinário. Através de pessoas comuns, farei coisas extraordinárias, porque o meu Espírito habita em vocês. Essa é a essência da minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Um dos fatores que tornam essa passagem tão importante é porque Jesus, pela primeira vez, fez referência à igreja. Até aquele momento, Jesus tinha sido um rei construindo um reino. Ele estava recrutando súditos para o reino dos céus e desafiando o povo a fazer a vontade de Deus na terra, da mesma forma que essa vontade é manifestada no céu. Mas agora, pela primeira vez, Jesus usa o termo igreja. A partir daquele momento, Jesus começou a anunciar que iria para Jerusalém, seria preso e crucificado. Numa das traduções da Bíblia, relata que Pedro respondeu o seguinte a esse anúncio de Jesus: "O Senhor está louco." Pedro começou a repreender Jesus por ter dito que iria para Jerusalém e que seria morto na cruz. Aí uma coisa impressionante acontece. Jesus diz para Pedro, a quem tinha acabado de elogiar por causa de seu discernimento espiritual, Jesus diz: "Para trás de mim, Satanás." Jesus nem o chama de Pedro ou Simão. É interessante notar que quando esse homem dizia ou fazia alguma coisa certa, Jesus o chamava de Pedro. Quando ele fazia alguma coisa errada, Jesus o chamava de Simão. Mas dessa vez Jesus o chamou de Satanás. "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens."
Impressionante, não? Num minuto, Jesus elogiou Pedro, dizendo que construiria sua igreja sobre o fato de que um homem como ele tivesse dito algo tão verdadeiro que só o Espírito Santo poderia ter revelado. No minuto seguinte, Jesus o chama de Satanás e diz que ele estava impedindo a obra de Deus. Qual é a aplicação desse diálogo entre Jesus e Pedro? O fato impressionante de que temos em nós, Igreja de Jesus, dois potenciais. Temos o potencial de sermos pessoas comuns através das quais o Espírito Santo faz coisas extraordinárias, podendo ser veículos através dos quais a vontade de Deus é manifestada na terra, da mesma forma que é manifestado no céu, e como o Espírito Santo está em nós, trabalhando através de nós, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, a Igreja de Jesus Cristo. Mas este episódio também serve como alerta, porque temos em nós outro potencial. Você acredita que Satanás pode usar você? Você acha que Satanás possa me usar? As Escrituras afirmam em Apocalipse 12:10 que Satanás é um acusador dos nossos irmãos. Você já acusou algum irmão? A Bíblia também diz que um dia Satanás, o acusador dos irmãos, será vencido e o reino de Deus será manifestado com grande poder, porque Satanás, o acusador dos irmãos, terá sido vencido. Quem Satanás usa para acusar os irmãos? Ele usa irmãos para acusar outros irmãos. Você já parou para pensar que pode ser usado como instrumento de Satanás? Temos em nós o potencial para sermos instrumentos de fala de Deus ou de Satanás. Vamos escolher sermos sempre um instrumento usado por Deus e para Deus. Pense nisso.